O Eduardo tocou em algum assunto com vocês, em algum ponto que vocês já buscavam, já tinha alguma dúvida? Sem vocês precisarem de falar nada. Sim, tocou no assunto da minha mãe que havia falecido, me incentivando a levar a vida adiante sem ficar martirizando. Hoje as pessoas têm muita depressão. Sim. É um dos top 3 aí do Brasil e mundo Muita de doença. né? Muita. Por causa dessas coisas. Por quê? Os espíritos falam pra você? Não, na verdade, assim, hoje se pegar a galera de 16, 17, 18, mano, quase todo mundo tem depressão. É isso aí. Quase todo mundo. Tem tendência a suicídio, etc. Isso mesmo. Na verdade, basicamente, é que nós não fomos preparados para viver numa sociedade assim, né? A quantidade de informação faz com que as pessoas fiquem confusas. Então, nós vivemos aí 200 mil anos como humanos, e nessa fase você não tinha o que a gente tem hoje. Então você tinha crises de ansiedade na hora que você ia caçar um bicho, de vez em nunca, uma vez a cada 2, 3 dias, ou quando você passava por um problema, tipo, você morava lá no meio da floresta, né? Mas, na verdade, se você pegar, são milhares de anos, né? Mas vamos dizer, os últimos 200 mil anos, que é o Homo sapiens, tipo a gente vivia assim. Caçava, a cada 2 dias se protegia na caverna, tinha uma fase ou outra. Hoje, não. A gente tem toda hora alguma coisa que faz nosso cérebro acreditar que a gente está correndo perigo. Então, meu cara fechou a gente. Pá, crise de ansiedade. Passou aqui em São Paulo ainda, né? Passa uma moto com 2 caras. Isso tá com a camisa do Corinthians. Nossa, aí não. Com a camisa do Corinthians é certeza. Tô brincando, galera. Não, mas... Aí passa uma moto com 2 caras, crise de ansiedade. Aí tua mina te xinga, crise de ansiedade. Aí acontece. Aí você tem várias crises de ansiedade durante o dia. E essas juventude, por exemplo, eles estão recebendo muita informação de uma vez. Então é muita coisa que acontece. Aí você pega uma porcaria, tipo um TikTok. Que é cheio de lixo e cheio de coisas que, meu, assim, nada a ver e vão lotando o cérebro da pessoa, o inconsciente da pessoa e o subconsciente com um monte de porcaria. Aí, meu, como é que alguém vai dormir? Aí todo mundo fala, eu não consigo dormir. É óbvio, passo o dia inteiro se alimentando de lixo, mais os problemas que a gente não está habituado a ter, e aí vai querer dormir, não vai conseguir dormir direito. Então, o que o meu mentor me explicou é isso, as pessoas alimentam seus cérebros com um monte de porcaria, né? E, por exemplo, e parecem coisas inofensivas. Você pega aquele Round 6 lá que tá todo mundo assistindo. Puta merda. Mano, aquilo não é inofensivo. Aquilo Imagina, planta cara. um monte de coisa no seu subconsciente, no seu É uma inconsciente. loucura total, É cara. uma loucura total, velho. E por mais que a pessoa pense, Você viu essa porra? assistir, Vi. curtir, foi legal, minha vida continua. Só que, meu, várias coisas foram implantadas na sua cabeça com aquela ideia toda. Então não é bom. É o que eu sempre falo, que eu tava falando ontem, anteontem, sei lá, das letras de funk. Eu sei que às vezes parece, pô, o cara tá implicando, não é que eu sou contra o funk, não, na verdade eu sou, né? Não, tô zoando, mas tem umas músicas que são boas, mas tem várias músicas que incentivam a galera a usar droga, a transar de qualquer jeito, com qualquer um, em qualquer idade, a achar que é normal o cara roubar, a achar que é normal o cara ostentar. Isso faz o quê? Isso cria no inconsciente das pessoas, tipo, romantiza, normaliza pra criança de 11, 10, 8, 13 anos que o sexo é normal, que usar droga é normal. E aí a gente tem essa sociedade toda zoada que nós temos aqui no Brasil. Normaliza de um jeito que o cara fala que é legal, que o cara tem moto, corrente de ouro e tal. Então, Isso. o menino de 14 anos, se começa, bate 15, 16, 17, 18, 20, ele não tem essas coisas, ele fica- começa... Exato, ele fica Fala, revoltado. porra, mas eu tô ficando ruim, tô ficando pra trás. E aí Isso. causa... Exatamente. A Aí o cobrança cara, é muito e grande, aí ele né? começa a querer roubar pra poder aparecer pras menininhas lá e tudo mais. E aí você tem os moleques que entram pro crime cedo porque foram instruídos desde cedo com esses lixos de música. As meninas que engravidam com 11 anos porque acham que é normal transar com todo mundo, porque no funk fala isso, que a galera tem que transar. É isso Tem aí. música que fala, meu, dá o pi pra não engravidar, mano. Olha o isso nível da mesmo. música. E mina de 10, 11 anos, 8 anos, 9 anos dançando isso. Porque os pais também irresponsáveis, né? Totalmente sem noção, que permitem algo absurdo assim. Então, Tem até um podcast de... Não vou falar o nome aqui, depois... Não vou falar o nome aqui, porque é antiético. me fala aí que Mas eu vou querer ir pra falar. depois eu te falo fora do ar. Todo podcast ela pergunta pra convidada se ela já deu
O Butico? O Butico. Puta, é muito pessoal. Mas cacete, mas é só isso que ela sabe perguntar, cara. Quem curte podcast com certeza sabe de que eu tô falando. Mas depois eu falo pra Puta, você eu dar uma curto, olhada. mas eu não sei porque eu nem vejo essas merdas assim. Não, mas não. todo podcast. Ah, mas e aí? É legal? É gostoso? Eu quero fazer. Mas Parece que tá incentivando. Isso sabe? daí é o seguinte, esses são tentáculos do mal, é o que eu sempre falo, né? Existe o bem e o mal. E o mal, ele tem vários tentáculos. Ele começa ali nas coisas mais evidentes, nas coisas que você sabe pior. Abusos de vários tipos, homicídio, blá, blá, vários crimes, vários tipos de coisas ruins. Aí você vai abaixando, você vai encontrar o egoísmo, você vai encontrar a raiva, vai encontrar outras coisas. Você vai descendo um pouco mais, você vai encontrar, tipo assim, um desrespeito. Você vai descendo um pouco mais, você vai encontrar essas coisas. Essas questões que afetam o inconsciente com o intuito de normalizar coisas que são mais comuns, entendeu? Você pode ter certeza que esse Round 6, que parece inofensivo, mudou a cabeça de muita gente para aceitar coisas que normalmente não são moralmente aceitáveis, entendeu? Então, assim, isso que é complicado. Aí filme de terror também, embora muita gente goste, não é uma... Mano, ó, toda hora aparece mulher, homem... que tá com um problema na cabeça. Você vai ver os hábitos dessa pessoa filme de terror, é só coisa que, tipo assim, só porcaria que vai cada vez colocando mais lixo na cabeça da pessoa. E é óbvio que vai ser ruim, né? Mas quem que direciona isso no mundo espiritual e essas pessoas são usadas como instrumento para poder divulgar? Existem porque tem os espíritos bons e os espíritos maus. Exato, mas os por que espíritos um maus. espírito é mau? Ele vai evoluir ou ele é mau Não, mesmo? ele vai evoluir, vai melhorar, vai sair dessa fase mais cedo ou mais tarde. Mas enquanto ele tá no mal, ele vai fazer de tudo. Porque, na verdade, assim, como ele tá mal, ele quer que as outras pessoas fiquem mal igual ele, entendeu? Tá. Então o intuito dele é fazer com que as pessoas fiquem porcaria também. Então ele fica tentando prejudicar os outros. Chega uma hora que ele não aguenta mais e ele acaba recebendo a ajuda dos espíritos do bem. Mas até ele fazer isso, ele vai tentando acabar com a vida de muita gente. E encontra muitos humanos para serem utilizados, principalmente aqueles invigilantes, ou aqueles que não estão tão, assim, voltados para o bem, entendeu? Porque é óbvio que o cara precisa estar, por exemplo, nesse caso que a gente falou, do moleque que começa até a roubar por incentivo dessas porcarias de música. Desculpa que meu jeito é assim, né? Não, fica tranquilo, fala O do que jeito que você acontece? quiser. O que acontece? É óbvio que se o moleque não fosse um pouco ruim, ele não ia fazer isso, né? Você não pega um moleque do bem e não consegue. O caráter dele é bagunçado. Mas ele acaba sendo flexível um pouco para um lado, um pouco para o outro. Se ele for incentivado pelo mal, tanto que você pode ver, você vai pegar assim, pessoas que não tiveram oportunidade, que nasceram na quebrada, no meio de um monte de bandido, e o cara passou em primeiro em tal faculdade. Acontece isso, quer dizer que não é só influência. Não, inclusive é a maioria. A maioria. A maioria do pessoal que mora em comunidade faz um esforço. faz uma coisa boa. A minoria que... Sim, a minoria. E da mesma forma você encontra aqueles playboy que tiveram tudo do bom e do melhor, que vão sempre pelo caminho errado. Vai usar Né? droga, Então você tem isso, você tem um monte de gente assim, né? É caráter. Então né? é caráter, mas além do caráter, o ambiente pode favorecer algumas coisas ruins e favorecer algumas coisas boas, dependendo do que tem ali. Então, se o cara tem a cabeça mais ou menos, ele vai ser influenciado. E eu já tive várias... Eu estou estudando as pessoas, eu gosto de ficar estudando os humanos, né? Porque eu não me considero mais humano, tá ligado? Eu converso tanto com os espíritos. E eu tenho estudado o quê? Eu tenho percebido que pessoas boas, se são influenciadas desde o início por coisas ruins, acabam escolhendo caminhos errados e acham que é normal. Eu mesmo achava isso. Porque eu, minha vida inteira, sempre me preocupei só em sair de balada, em pegar mulher, em encher a cara, e eu achava que isso era normal. Hoje eu vejo que eu causei vários danos, inclusive físicos pra mim, porque eu bebia pra caramba e tal. Então eu tinha uma outra cabeça naquela época. Hoje você não bebe hoje. mais. Hoje não, mas assim, se eu quiser beber um pouco, meu mentor até deixa, mas eu nem bebo Quantos mesmo. anos você tem, Edu? Essa pergunta que você não podia fazer. Porra, cara. Mas tá Isso é um bom. segredo. É a única pergunta. Esqueci de falar. Cheguei aqui e falei, mano, você pode perguntar o que você quiser. Idade espiritual. O que você quiser. A hora que você quiser. De espiritual deve ter uns 200 mil anos. Mas, ô Edu, e nesse exato momento tá acontecendo uma guerra nesse plano? Não. Sim, em todos os planos. A guerra sempre acontece. Só que assim, né? O mal vai até onde o bem deixa, né? Óbvio, senão a gente não conseguiria fazer nada, né? O mal vai onde existe o livre-arbítrio e coisa e tal. O mal não consegue ir muito longe, mas ele vai
conforme ele vai conseguindo esticar seus tentáculos. E você percebe isso quando você vê, começa a avaliar o comportamento das pessoas. Por isso que eu quero criar esse canal que eu estava falando para vocês, que eu estou criando esse canal. Você vê a pessoa que é viciada em droga sair das drogas. E você vê outros que estavam levando uma vida boa entrar num problema. Então você vê que tem algumas forças invisíveis, digamos assim, que durante essa guerra conseguem ajudar algumas pessoas, outras conseguem piorar. E você vê também como a influência pode ser negativa das pessoas. Já reparou nisso? Total. A pessoa tá lá de boa, de repente ela começa a amizade com outras assim, assado, ela começa a sair do jeito que ela é e virar uma outra pessoa. Então você vê que isso acaba acontecendo, né? E as pessoas do mal, e os espíritos do mal utilizam muitas pessoas para isso. Então eu percebo pelo quê? Quando eu tô tentando ajudar uma pessoa, eu percebo que aquelas pessoas ruins que conviviam com ela apertam ainda mais o cerco. Entendeu? Forçam ainda mais para conviver com ela. E vão assim, as oportunidades do mal começam a aparecer cada vez mais. Porque é o resultado da ação desses inferiores tentando fazer com que modifique essa situação. Por que eles fazem isso? Pelo simples prazer deles de ver a pessoa fugir? Exato, eles gostam de ferrar com as pessoas. Filho da puta. Na verdade, assim, o que acontece é assim, ó. É bom que eu não expliquei isso em nenhum podcast, vou explicar aqui. O cara tá lá, o Joãozinho. Ele gosta de beber e de fumar. Ele morre. Ele chega lá, não tem isso no mundo espiritual. Na verdade, vamos dizer que ele fica por aqui. E ele começa a procurar isso nos outros humanos. Entendeu? Pra quê? Pra sugar a energia daqueles humanos ele enquanto consegue tá fazendo sentir aquilo. os prazeres que o humano tá São os sentindo. encostos. Isso. Um encosto, popular encosto. Utilizando isso, ele consegue fazer isso manipulando as energias de outro humano. Só que o que acontece? Ele vai chegar no bar e já tem um monte de espírito fazendo isso. Então ele vai pegar algum humano que ele consegue influenciar um pouco e vai colar nele. Seja, por exemplo, um parente dele, ele vai colar no sobrinho dele, no primo dele, ou no amigo dele, ou até em algum estranho. E vai ficar tentando fazer com que o cara beba. Às vezes ele não tem nem a ideia de maldade pra ele, mas ele tá fazendo com que o cara beba para que ele possa sugar essa energia ruim dele. Então começa esse processo de obsessão. E aí, de repente, um cara que bebia só um pouco acaba virando um alcoólatra. E fica dessa forma por um bom tempo, até que ele tenta se recuperar. Então isso acontece muito, velho. É muito normal acontecer isso. E esse cara, esse Joãozinho que virou um alcoólatra, que morreu e que golou no cara, não vai querer de jeito nenhum que esse cara se melhore, porque ele quer ficar bebendo com o cara. Na cabeça dele ele não tá fazendo nada de errado. Ele só quer ficar bebendo. E aí ele vai forçar a situação e forçar para que cada vez mais o cara beba mais. E vai ficar essa guerra aí, entendeu? Aí o cara vai lá procurar meu tratamento, aí ele recebe. Eu até mostrei esses dias aqui, mostrei nos outros podcasts que eu fui. Eu dei um exemplo, né? Uma médica aqui que virou pra mim e falou assim: eu tô precisando da tua ajuda, coisa e tal. E aí eu tirei os obsessores dela, ela falou assim: depois eu mostro pra vocês, que senão a gente vai ficar parando toda hora. Tá. Ela falou assim: eu não sei o que você fez, que realmente, como que você faz isso e tal, porque eu tirei 3 obsessores dela. Só que eram caras que estavam tentando prejudicá-la. Isso acontece bastante. Aí a pessoa vai no hospital, faz tudo quanto é exame, não tem nada. Entendeu? Fala, putz, mano, não consigo sair da cama. Não tem nada. É o obsessor que tá sugando ela. Isso acontece bastante. Mas não existe só alcoólatra por causa disso. Não, claro que não. Mas onde existe um alcoólatra, existe um obsessor. Sempre. Óbvio. Mas tem que ter a vontade do cara. E como se livrar de um obsessor? Por exemplo, você pode vir 10 espíritos. Eu nunca vou fazer eu comer giló, porque eu não gosto de giló, tá ligado? Entendeu? Tipo, tem que ter a ação do humano, entendeu? Senão não dá. Tem que ter essa predisposição. Lógico, ele só vai no que tem predisposição. Mas como se livrar desse obsessor? Deixa eu até contar uma... Eu já vou falar sobre isso, mas até uma coisa interessante. Como eu vejo e ouço muito espírito, eles têm mania de ficar enchendo meu saco o tempo inteiro. E meu mentor deixa, né? Então, por exemplo, outro dia eu tava com minha ex no avião, ela virou e falou assim: mano, eu tô com muita vontade de abrir o portão, o negócio de emergência. Eita. Ela te falou? Ela falou isso. Eu vi que era um Você me espírito que avisa tava pra eu não fazendo pegar isso. avião com ela, velho. Não, mas não dá pra fazer isso no ar, não abre. Fica travado. Por isso que o piloto fala portas em automática. Tem certeza? Absoluta. Então tá bom. Pode tô não mais ter tranquilo. problema. Se não, você acha que não deve ter dentro da... É lógico. Não dá, mano. Porque o que vai adiantar abrir essa... Mano, se o cara abre no ar, já era. Já o era, avião, né? já era. Louco. Já, nossa, mano. Vai começar a sair nego voando dentro do avião. Com banco e tudo, talvez, né? Tá louco. Caraca. Mas assim, por isso que o cara fala portas em automático, quer dizer que tá funcionando
Já as Certo. saídas de emergência estão funcionando naquele momento, mas a hora que abre, a hora que levanta, não funciona. Porque a saída de emergência só tem atividade no chão, né? Senão- Mas aí ela falou pra você Ela criar falou briga. isso, aí eu vi que tinha um espírito falando isso pra ela, entendeu? E aí o que acontece às vezes, e eles conseguem imprimir a vontade em você. Mas tem que ser uma vontade que você tenha um pouco, senão ele não consegue, entendeu? Então toda hora acontece isso. Eu tô lá na estrada e vem um espírito e fala, aperta o botão de desligar do carro. Tá? Sei. Aperta, fica enchendo meu saco, fala, mano, para, você não vai conseguir, velho, vai sair daqui. Não, mas sempre Acontece falam muito. que o espírito fica falando assim, quando o cara tá numa sacada, fala pula. Toda pula, hora, pula. isso acontece comigo sempre. Então, mas eu o não cara- tenho então- tendência suicida, isso acontece sempre comigo. Então, mas todo mundo, acontece com todo mundo. É uma coisa meio bizarra, assim, mas se o cara tem depressão mesmo e fica passando por isso, aí ele vai num psiquiatra e toma um remédio e passa. Então, aí que tá. Existem remédios Essa que é uma ajudam. pergunta, hein, cara? Isso é legal essa história. Porque o espírito fica Sim. satisfeito com o remédio? Não, vou explicar isso daí. Esse negócio acontece muito mesmo, e é Muito. normal. Você chega, eu, por exemplo, toda vez que chego Pra perto de uma cacete. janela, o espírito começa a encher meu saco. Pula, enchendo meu saco. Por quê? Eles querem que o cara se mate pra eles poderem sugar a energia dele. Aí o cara se suicida, eles catam o espírito do cara, levam pra um lugar, algemam o cara em algum lugar e deixam 20 anos sugando a energia do cara. É horrível, velho. Ó, o suicídio é a pior coisa que qualquer pessoa pode fazer. É pior do que qualquer coisa, até do que o funk. Então, Não se suicidem. Vai pro inferno escutando Não, mas funk. na verdade Em isso, cima, aí fudeu. isso a gente teve mas uma... é real mesmo isso Só daí. pra pelo amor de Deus, isso a gente não vai fazer em tom de brincadeira nunca. A gente teve aqui uma policial, né, que falou que o maior problema hoje da polícia é o suicídio. isso tá acontecendo toda Então, hora. gente, se mas você é tem por algum causa do dia a dia, problema, cara. se você tem algum problema, procure um médico. Procura um tratamento. Procura um tratamento, urgente. procura o Edu. Procura que vai poder, psicólogo né? também. Não, Porque isso é todo muito sério, mundo. isso é muito sério. Tem gente que acha que não precisa ir, mas tem que ir. Todo mundo Ó, tem que ir no há psicólogo, uma cara. semana atrás, uma policial se matou aqui lá no Paraná. Um policial também se matou. A polícia militar hoje tem realmente problema com suicídio, mas isso é por causa da porcaria do sistema da Do polícia. dia a dia, não é só por causa Né? do Mas espírito também. tá lá. Porra, é muito sim, foda, sim, né? não, mas assim, o sistema da polícia é ridículo, né? Muito. Acaba com os praças, com o soldado, pressiona o cara de um lado, pressiona do outro, mas isso é pra outra coisa. Aí, tudo bem. O que acontece? O cara já tem com depressão. A depressão, segundo o próprio Chico Xavier, tá escrito num livro Consolador, ele fala lá que, no caso, esses problemas da mente, a medicina não vai encontrar realmente uma solução. Porque os problemas não estão só na mente, estão no espírito, entendeu? Nos problemas psiquiátricos. Por isso que você vê, quem você conhece que tem um histórico de depressão e tendência assim, você nunca vê a pessoa ficar boa. A pessoa não fica boa. Ela fica, se vai e volta e toma remédio a vida inteira. Normalmente é assim. Dificilmente você encontra realmente alguém que possa passar por um tratamento e sair. A não ser que tenha sido um caso pontual. Tipo, alguém da família da pessoa morreu, ou alguma coisa assim. Tipo, quebrou uma empresa. Aí a pessoa faz um tratamento, pode voltar ao normal. Mas quem tem, assim, esse problema sem uma origem certa, porque existe isso, né? Tá cheio de gente que tem isso. Tem gente que, por exemplo, o emprego tá bom. Ó, inclusive em Balneário Camboriú, onde todo mundo, vamos dizer, tem grana. E realmente, assim, a maioria das lugar pessoas tem grana maravilhoso, lá. Galera, assim, é um dos maiores índices de suicídio. Um monte de gente se mata Mas lá. talvez não seja por isso, cara, porque o cara Porque- tem sucesso, É, dinheiro pode e tal. ser. E aí o cara ele não fala, encontra "Porra, felicidade. cara, É, não encontra." Isso acontece em países ricos pra caramba, os Estados Unidos. Japão muito, Japão né? tem Muito muito, suicídio. Então, assim, o que acontece na questão do remédio que você falou? O problema tá na cabeça do cara, certo? Então, por exemplo, ele tem realmente um problema neural, assim, seja um receptor, seja por exemplo, como dopamina, que não transmite de forma eficiente. Então, ele tem um problema desse. Ele vai lá, começa a tomar um ansiolítico, um antidepressivo, alguma coisa assim, ele vai melhorar a condição dele. E ele vai sair da vibração do obsessor. Então, ele vai parar de ouvir o obsessor, ou ele vai ouvir, mas não vai ouvir com tanta intensidade. Porque o que acontece? Quando ele Porque está ele na melhorou. vibração... Sim, ele melhorou. Quando ele está na vibração mal, ele tá deprê, ele tá ruim, ele começa a ouvir... Ele começa a entrar na sintonia, porque assim, tudo na verdade assim, funciona como Fica se fosse mais um rádio. frágil. Exatamente. Quando o cara tá... Por que eu falo da reforma íntima, né? Reforma íntima é o quê? O cara pega a raiva, a depressão, a tristeza, as drogas, principalmente, bebida, todos os vícios, junto com a inveja, os ciúmes em excesso, todas as coisas que são ruins. Tudo isso daí vai baixar a sua vibração.
Baixando a sua vibração vai acontecer algumas coisas. Primeiro, que você não vai conseguir ser feliz. Segundo, você vai ficar em sintonia com espíritos do mal que vão poder te atrapalhar. Terceiro, que você vai ter muito mais dificuldade de ouvir os bons espíritos e vai facilitar muito mais para ouvir os maus espíritos. Daí que essas pessoas podem ter tudo, por isso que tem tanta gente que se mata. Você vê os famosos. Tem tanto. Recentemente se mata toda hora, morre alguém. Assim, o cara tá lá, o famosão americano, o rico, acesso aos melhores médicos, acesso a tudo, a todos os carros, todas as coisas, o cara se mata. Por quê? Porque vários fatores, mas entre eles é que o cara começa a buscar, na verdade assim, o cara começa a buscar essa busca incessante pela dopamina, etc, e ele começa a não encontrar. Então, assim, o cara começa a ganhar grana, aí ele vai lá, comida. Eu sou a prova disso, porque, por exemplo, quando não tinha grana, comer fora era top. Depois de um tempo que comer fora é normal, tipo, fica tudo super sem graça. Porque você come tanto fora que, tipo, seu cérebro já não tá mais nem aí pra isso. Mas você não volta um pouco? Aí, Volto. às vezes, Agora eu tô voltando aí, às um vezes, pouco. você bate um pé, fome e fala, porra... Agora eu tô voltando né? um pouco, é. Tem essas coisas, Sim, né? porque essa felicidade gerada pela dopamina e pelos hormônios e pelas coisas que estão na tua cabeça, elas são temporárias. Então o cara começa a buscar o carro mesmo. Eu tive a prova viva disso. Eu aluguei um carro outro dia e eu falei, putz, que carro legal, coisa e tal. Recentemente fui para um outro lugar, não vou falar o carro que é. Aluguei um carro bom, que era o mesmo carro. Eu falei, que porcaria de carro. Tipo, pensei em eu mesmo, entendeu? Eu falei, que porcaria de carro. Não, porque você com 18... Meu mentor falou assim, você vê como você é, como são os humanos. Porque há X anos você alugou esse mesmo carro e achou que era o carro animal. Agora que você tem um monte de carro bom, você achou o carro ruim. Entendeu? Porque, tipo... As pessoas vão se acostumando e elas vão querendo mais e mais. Só que essa busca incessante pelo mais, pelo carro, aí começa, não, negócio de pegar as mulheres. Começa a pegar mulher, e aí o cara vê que, tipo assim, não se sustenta. Aí o cara começa a fazer o quê? Começa nas drogas. Porque ele tem que alimentar o cérebro dele com essa dopamina, com essas coisas. E aí o cara acaba, tipo assim, aí o cara já se matou no sexo, se matou nas drogas, na comida, não sei o que. O cara começa cada vez mais. Por isso que os viciados, depois ele fica muito difícil de se contentar com qualquer coisa. Porque ele já deu tantas explosões no cérebro dele. E aí que eu digo, aonde está a felicidade nessa história toda? Não está nessas coisas. Ela tá realmente na vibração que você se encontra. Por isso que esses caras, que embora eles tenham todos esses prazeres materiais, que a gente sabe que são... Embora eu falo isso, mas é óbvio, né? Eu gosto de comer em lugar bom e tal, mas assim, não é uma coisa... Não faz mais o mesmo efeito que fazia antes de mim. Aí, você pega, por exemplo, Chico Xavier, que foi um cara que viveu extremamente na simplicidade. Abriu mão de todo o dinheiro dele. Psicografou mais de 450 livros, não recebeu nenhum real. Abriu mão de todos os direitos autorais, vivia num quarto super simples, com uma cama super simples, com um colchão super básico. E era feliz pra caramba. Você vê os últimos momentos de Chico Xavier, se você pesquisar no Google, você vai ver um cara que tá com um sorriso de uma ponta a outra. Ele já tava cego de um olho, surdo direito, não andava sem a ajuda de ninguém, andava de cadeira de rodas e o cara tava super feliz por causa da vibração que ele se encontrava. Ele falou que ele ia morrer num dia que o Brasil ia estar super feliz. Exato. Foi na Copa mesmo. 2002, né? Foi na Copa Super 2002. acredito nele, mas é assim, a inveja, todos esses sentimentos é do ser humano, porque senão a gente ia ser máquina, Sim. se a gente não tivesse. E a gente tem. E a procura da melhora, seja do carro ou da comida, da moradia, ela é natural, Sim. né? Só que quando você tem muito dinheiro, eu entendo que é muito difícil pro cara, pra artista principalmente, porque você não sabe quem se aproxima de você. Não só artista, Até o né? momento que você começa a pensar, pô, o cara tá comigo só pelo que eu tenho e não pelo quem eu sou. E aí sim, aí o cara começa a sentir sozinho. Esse eu acho que é uma das coisas que acontece. Aí o cara realmente. começa a sentir sozinho no meio de todo mundo, Sim. porque na realidade não tem ninguém com ele, só tem gente com o dinheiro dele. Sim, mas tem E uma questão aí. a bosta acontece. Pra mim, todas as relações são baseadas em interesse. Mesmo Com amizade, certeza, todo. mesmo amor, mesmo todas as relações. Por exemplo, por que um cara casa com uma mina? Porque ele achou ela inteligente, ou ele achou ela legal, Bonita, tal. ou ele achou ela bonita, ou até ele achou ela uma boa empresária, ou até ele pensou na condição financeira dela. Eu acho que todas as relações são baseadas em interesse. Mas Mas precisa, existe um né? interesse Precisa, puro. também não é ruim. Mas existe um interesse puro, que é aquele que você se aproxima realmente por quem você é, e não importa pra mim o que você tem. Eu tô com você debaixo da chuva, no sol, no fogo. Mas esse interesse eu acho que não existe, sabe por quê? Na minha concepção, pelo que eu tenho percebido, esse interesse é assim, se o cara te ajuda, é porque o cara ajudaria qualquer um. Entendeu? Tipo assim, ele não necessariamente...
ajuda você porque você é amigo dele. O cara que ajuda, ele é bom com todo mundo. O que eu quero dizer assim, a amizade mesmo, ela é baseada em interesses. Então, tipo assim, você é amigo dele porque vocês se dão bem, porque vocês gostam de futebol, sei lá o quê. A partir do momento que ele passa a gostar de outra coisa, eu não tô dando exemplo de vocês porque vocês já criaram um vínculo, mas eu tô dando um exemplo, outro exemplo. Você passa a gostar de outra coisa, tipo assim, aquela amizade perde o sentido, entendeu? Então, o que eu, Eduardo, entendo, tá? Eu entendo o seguinte, que todas as relações são baseadas em interesses, até a mãe e o filho. E interesses biológicos, no caso. Então, por exemplo, na minha concepção, o amor do jeito que as pessoas conhecem não existe. O que existe são relações biológicas. A mãe tem a prole... Quando eu falo isso, meus seguidores falam, muitos falam, tá louco, não existe isso, eu amo muito meu filho. Claro que ama. Porque durante o processo evolutivo, as mães que não amavam os filhos, eles extinguiram. Porque se tinha 10 famílias, 5 que não cuidavam de filhos, 5 que cuidavam, 5 foram pro saco e não prosperaram. Então foram milhões de anos, na verdade até bilhões, se você contar toda a espécie, todas as espécies, cuidando da prole. Então é óbvio que naturalmente a mãe e o filho têm uma ligação muito forte biologicamente falando. Por quê? Naturalmente, aquelas famílias que cuidaram dos seus filhos prosperaram. Então, por isso, que os espíritos fazem? É outro assunto que a gente está falando. Eles colocam, muitas vezes, a mãe e o filho, 2 inimigos espirituais, com o intuito de realmente juntar. Porque vai ter aquela ternura biológica natural. Por exemplo, se você sair aqui e você vê um adulto na chuva, você não vai ligar muito. Mas se você vê uma criança na chuva, você vai automaticamente ficar até desesperado. Uma criança não vai? Mas é porque aí tem uma coisa. É. O adulto sabe se virar bem melhor do que a criança. Porque né? geneticamente a gente tem esse gatilho de se preocupar com as crianças. Porque foi assim que a gente chegou aqui. Se a gente não se preocupasse com as crianças, a gente tava Um velhinho vai me sensibilizar mais do que uma criança de 12 anos, por exemplo. Um velhinho. Talvez sim. Porque acho que ele Mas vai ter tem- muito mais isso- dificuldade até do que a Isso criança. é meio cultural também. No Japão. isso que eu ia falar, eu acho que é cultural. Japão. É. Todos os espíritos aqui também falando. Não, mas eu também, acho mano. que tá certo mesmo. O Japão, o que vale é o velho. No Brasil, o que vale é o nenê. Tem Você isso acha também. isso, mas a maioria das pessoas não tá nem pros velhos, né? Será? Tem país que não liga muito. Eu acho que varia pra caramba isso. É, Gente, então, vamos aproveitar